22ª rodada do Campeonato Brasileiro finalizada, muitos jogos bons, muitos gols e o Brasileirão tá pegando fogo. Fica com a gente até o final do vídeo que eu vou falar pra você o que aconteceu na rodada, todos os resultados e como que ficou a tabela. Se você gostar desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações aí pra estar por dentro do que tá acontecendo no Campeonato Brasileiro, e toda semana a gente faz lives aí ao vivo dos jogos do campeonato também. Então vamos pra vinheta e bora pro vídeo. Abrindo os jogos no sábado, o Ceará pegou o Juventude em casa e acabou perdendo de 1-0. O Ceará dominou na posse de bola, não conseguiu criar e o Juventude aí aproveitou a oportunidade dada. Fez 1-0 na casa do Vozão e ganhou um jogo ali para ajudar na luta contra o rebaixamento. O Ceará continua ali no meio da tabela, tá fazendo um jogo seguro, mas não foi o que vimos aí em casa. O Ceará acabou perdendo o jogo e o Juventude levou a melhor. O Botafogo recebeu o Bragantino em casa e fez 4-1. O jogo foi marcado aí pelos bonitos gols aí de fora da área, que hoje em dia tá bem difícil de se ver, mas foram 3 chutaços aí e o Botafogo fez 3 gols de fora da área. O jogo foi 4-1, o Bragantino aí só está afundando cada vez mais na má fase. Começou o campeonato muito bem, várias derrotas seguidas aí, não tá mais na ponta da tabela e não tá sendo um time que tá jogando muito bem e dando muita dificuldade aos adversários. O Botafogo agora continua na ponta de cima da tabela e o Bragantino continua caindo aí posições a posições. Ainda no sábado, o Cruzeiro recebeu o São Paulo, que vendeu a derrota aí muito cara para o Cruzeiro. O jogo foi 1-0, o Cruzeiro saiu vencedor, mas o torcedor São Paulino aí pode ficar tranquilo porque foi uma derrota no que o São Paulo jogou bem. O Cruzeiro é um dos melhores times do campeonato nesse momento, está na segunda posição e uma derrota cara como foi por 1-0, com certeza aí deixa os torcedores ainda felizes. O Cruzeiro, por sua vez, aí está na segunda posição nesse momento, brigando lá pela ponta da tabela, e essa vitória foi muito boa para o time da Raposa. Iniciando os jogos de domingo, o Flamengo pegou o Grêmio em casa, e o Grêmio aí teve uma tarde inspirada do Thiago Volpi, que fez boas defesas e ainda empatou para o time gremista. O Grêmio não fez muito, o Flamengo jogou muito melhor, só que conseguiu levar um empate. Esse empate aí com certeza tem um gosto de vitória aí pro Grêmio. Jogou contra o melhor time do Campeonato Brasileiro nesse momento. Saiu com um empate da casa do Flamengo e foi muito bom resultado pro Grêmio, vendo que o jogo não foi bom pro time do Grêmio. O time do Flamengo aí continua em primeiro. Esse empate deu um pontinho aí pro time. Com certeza não era o esperado, mas o Flamengo é o Flamengo. A gente vai acabar vendo aí o que vai acontecer nas próximas rodadas. Santos recebeu o Fluminense aí na Vila Belmiro e acabou saindo com um empate para casa. A volta de Neymar aí, depois da suspensão cumprida no último jogo. Santos criou melhores chances, mas não conseguiu abrir o placar. O time ainda fez um gol, mas o VAR entrou em ação e não deu o gol para o time santista no finzinho do jogo. O Fluminense não conseguiu criar. Não foi um jogo de boas oportunidades para nenhum dos dois lados. O empate ficou de bom tamanho aí para esses dois times. Em um clássico na Neoquímica Arena, o Corinthians recebeu o Palmeiras e empatou em 1-1. O Palmeiras liderou todas as melhores possibilidades do jogo. O Palmeiras jogou melhor, mas saiu com um empate aí na casa do Corinthians. O Corinthians aproveitou a chance que teve e ficou por isso mesmo. Até o momento no ano foram 7 jogos entre Corinthians e Palmeiras e o Corinthians aí está saindo melhor nesses 7 jogos, com 3 vitórias, 3 empates e somente uma vitória do Verdão. Verdão não conseguiu vencer o time do Corinthians na Neoquímica Arena, mas ainda está fazendo um bom futebol, está bem seguro aí no campeonato. Vamos ver aí o que vai ser nas próximas rodadas, porque o Dorival está tentando arrumar o time, o Corinthians ainda na Copa do Brasil, Palmeiras na Libertadores e agora com a data FIFA vai dar um break aí para esses dois times. Mirassol recebeu o Bahia em casa e que jogaço! 6 gols no jogo total, o jogo foi 5-1, Mirassol aí confirmando o bom futebol que a gente tem comentado nesse canal aí nos últimos vídeos. Mirassol fez 5 gols, 3 deles no primeiro tempo. E bateu o Bahia, que é um dos melhores times do Brasil neste momento. O Bahia tem jogado muito bem, mas o Mirassol não tomou conhecimento do Bahia. Mirassol aí apresentando um ótimo futebol na Série A.
Estamos gostando muito de ver esse time jogando, esperamos que continue assim. O time do Bahia, por sua vez, aí continua bem colocado no Campeonato Brasileiro, tá brigando aí por algumas posições. Isso não é comum aí para o time do Bahia, vamos ver nas próximas rodadas se isso daí vai afetar. Tem a data FIFA agora, como eu falei anteriormente, vai dar um break aí para colocar os pensamentos no lugar aí e ver o que aconteceu, porque ninguém entendeu esse atropelo. Vitória recebeu o Atlético Mineiro e só confirmou aí a má fase do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Ganhou de 1-0 aí do time de Minas Gerais e conseguiu se reerguer aí depois dos 8 que tomou do Flamengo. Uma vitória de 1-0 foi uma vitória magra, mas venceu um time grande do Atlético Mineiro. Isso são 3 pontos muito bons aí na briga contra o rebaixamento para o Vitória, e o Atlético Mineiro vai ter que melhorar aí para os próximos jogos. O Internacional recebeu o Fortaleza com a pontaria muito afiada, mas não conseguiu converter tudo em gols. Ganhou o jogo por 2-1. O Fortaleza não está jogando bem, o Inter com certeza aí poderia ter feito mais gols, mas o 2-1 foi de bom tamanho. O time do Inter saiu com os 3 pontos de casa, que é o que precisava fazer. Já o Fortaleza precisa muito melhorar aí para os próximos jogos, porque não tem mostrado um bom futebol. A gente já tem comentado isso daqui muito nesse canal e saiu derrotado aí de mais um jogo. O Internacional volta a campo contra o Palmeiras depois da data FIFA e o Fortaleza vai acabar enfrentando o Vitória por uma luta aí contra o rebaixamento. Para fechar a rodada, o Sport recebeu o Vasco e acabou perdendo o jogo por 3-2. O Sport tem jogado bem em casa, mas não tem vencido jogos. O Vasco conseguiu fazer 3 gols, o jogo foi muito movimentado e aí para a luta contra o rebaixamento aí, o Sport se deu mal. Não foi o resultado que eles queriam, infelizmente, mas o Vasco conseguiu sair da zona de rebaixamento com essa vitória por 3 gols aí. O time do Fernando Diniz aí jogando bem, jogando mal, jogando bem, jogando mal, tá conseguindo pegar uns pontinhos ali para sair da zona do rebaixamento. E com todos esses resultados da 22ª rodada, o campeonato ficou da seguinte forma: o Flamengo vem em primeiro com 47 pontos, o Cruzeiro ultrapassou o Palmeiras com 44 pontos agora, o Palmeiras em terceiro com 43 pontos, o Bahia em quarto com 36 pontos, o Botafogo em quinto com 35 pontos, mesma pontuação do Mirassol, que vem em sexto com 35. O São Paulo, com a derrota, ficou nos 32 pontos na sétima posição, Bragantino está em oitavo com 30 pontos, o Fluminense em nono com 28 pontos, o Internacional em décimo com 27 pontos. Na segunda parte da tabela vem o Ceará com 26 pontos, o Corinthians tem 25 pontos em 12º, o Grêmio vem em 13º com 25 pontos, o Atlético Mineiro 14º com 24 pontos, o Vasco vem em 15º com 22 pontos e o Santos 16º com 22 pontos. Na zona do rebaixamento temos Vitória com 22 pontos, Juventude com 21 pontos, Fortaleza com 15 pontos e o Sport na lanterna com 10 pontos somente. Esse foi o Giro do Pelada FC de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e lembre-se, toda semana tem lives aqui, futebol ao vivo para vocês, e a gente tá vindo aí com bastante futebol aí nos nossos vídeos para falar do Campeonato Brasileiro também. Então é isso por hoje, fiquem com Deus, nos vemos no próximo vídeo.